Olá, estamos começando mais uma edição do programa Em Comum, pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. E hoje é sábado, hoje tem Glacial, sorvetes, picolés, paletas Glacial. Não esqueça de visitar a Glacial. A Glacial está aberta com todos os protocolos de segurança. Então, hoje é sábado e Em Comum começa agora. Daqui a pouco a gente se encontra aqui no Em Comum. Até daqui a pouco. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Ô vizinha! Olha ele! Eita, que lá vem Toró de novo! Manaus, né? Vixe! Isso pode ser Covid! Mas também pode ser só gripe. Nem dá pra saber. Dá pra saber sim, bonitinho, ó. Toma a tua máscara e vai logo lá na UBS. Tá bom. Te cuida, hein, mano? Os cuidados contra a gripe e a Covid não podem parar. Use máscara e álcool em gel. Se apresentar sintomas, faça o teste. E tome as doses de reforço de vacina contra a Covid na UBS mais próxima. Te cuida, mana. Te cuida, mano. Te previne, Manaus. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Durante o período de chuvas, é comum um aumento nos casos de gripe. E para evitar a superlotação nas unidades de saúde e a evolução da doença para casos mais graves, é importante que todos se vacinem. Por isso, o governo já disponibilizou a vacina contra a influenza para 62 municípios. Não perca a sua vez. E se você ainda não completou o ciclo vacinal da Covid, não baixe a guarda. Busque um posto de vacinação para tomar uma das 4 doses ou a vacina bivalente. Vacine-se já. Governo do Amazonas. Eu gosto muito do sábado porque tem um programa em comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação, e também é o dia de você reunir a família. Por que sábado é o dia de reunir a família? Porque às vezes no domingo você tem outra programação, então o sábado fica mais livre para você reunir a família, confraternizar, levar os filhos para passear. E uma das dicas que eu sempre dou aos meus telespectadores é a ida às unidades da Glacial. A Glacial reabriu seus parquinhos para que você leve suas crianças para brincar, seus adolescentes, enfim. A gente tem que aproveitar cada vez mais a vida. E a Glacial nos proporciona isso, são paletas, sorvetes, delícias geladas da Glacial. A Glacial é a nossa parceira e a gente indica, porque tem qualidade, tem mais de 30 anos no mercado e está aberta com várias unidades. Se você não puder sair de casa, se você não quiser sair de casa, você pede pelos aplicativos ou então liga para o telefone da Glacial e você terá o sorvete, a paleta, o picolé na sua casa. Tem um especial que eu gosto muito, que é o carimbó. Ele lançou agora o carimbó e eu adoro o carimbó. É um sorvete que eu realmente gosto muito. E você que está querendo ser revendedor da Glacial, aqui no nosso vídeo a gente vai deixar o telefone para que você possa obter informações e seja um revendedor Glacial. Quando a gente fala em doce, a gente fala em vida, a gente fala em qualidade de sono. Depois da Covid, aliás, a Covid ainda continua nas nossas vidas, a gente perdeu muito mais essa qualidade do sono. O Renato Martins já veio ao programa várias vezes, eu sempre o convido, por mais que ele tenha uma agenda cheia em São Paulo, trabalhando, pesquisando, buscando informações, enfim, eu sempre faço questão que o Renato Martins venha aqui, porque eu, como centenas de pessoas, milhares de pessoas no mundo, não tenho uma boa qualidade de sono. Renato,
Eu confesso que eu só durmo se tiver um remedinho para dormir. Aí um amigo meu disse assim, eu prefiro beber. Eu digo, não, eu prefiro tomar o Zolpidem, que agora eu estou fazendo até a propaganda do Zolpidem, para dormir. Aí é um indutor do sono, aí você dorme um pouquinho, e eu tenho o vício de dormir com a televisão ligada. Eu não consigo desligar a televisão, porque eu fico ouvindo barulhos aí, do forro, do gesso, enfim. Aquilo ali vai me dando medo, se eu ouvir o barulho lá de fora, eu já penso que é alguma coisa assim. Aquelas coisas que a gente coloca na cabeça e acaba não tendo um bom sono. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Júlio, pelo convite. Sempre um prazer falar aqui com você. E falar de sono é uma das minhas áreas que eu mais gosto. É uma das suas paixões, né? Exatamente. Né? E quando você começou a fazer essa introdução, eu já identifiquei na nossa conversa algumas alterações que a gente sempre fala para o paciente. Que para a gente dormir bem, a gente tem que se preparar para dormir. E preparar para dormir envolve a questão da higiene do sono. Higiene do sono, a gente livrar ou nos retirar das nossas rotinas algumas atitudes ou comportamentos que fazem com que o nosso sono ele não se torne um sono estável, um sono equilibrado. E a gente consegue, nos dias atuais, com toda essa tecnologia, fazer essa higiene do sono? Na verdade, Júlia, a gente sempre consegue. O problema é que existem dentro da gente culturas, hábitos e comportamentos que a gente não gosta de largar mão. E mudar é muito mais complicado e complexo do que a gente abdicar de alguma coisa que faz algo pela gente, certo? Então, quando você falou de um indutor do sono, ele exatamente faz esse papel. Ele faz assim, olha, mantém sua rotina, faça tudo o que você gosta, mesmo que esteja errado, que eu vou te desligar. E aí você vai conseguir pegar no sono. Essa história de redes sociais, Renato, ela turbinou ainda mais a vontade da pessoa ficar acordada. Esse desespero pelas curtidas, pelos likes, né, é realmente enlouquecedor, vamos dizer assim. Então as pessoas ficam postando e querendo as curtidas, né? Aí quando a pessoa tem só 5 curtidas, ela fica deprimida, evidentemente, né? Mas aí a gente fica imaginando o seguinte, você que gosta de postar, você tem que saber o horário que é bom para as postagens. Já me disseram que os horários perfeitos é meio-dia e 6 horas da tarde. Depois vai caindo o interesse das pessoas em curtirem. Mas as pessoas ficam desesperadas na cama, querendo abildar a vida dos outros, stalkear a vida dos outros, né? Querendo saber quem está em festa, querendo saber onde as pessoas estão. Ainda existem as pessoas que viajam, têm uns fusos horários diferentes, né? Quem está na Europa, quem não sabe mais do que, enfim. Tudo isso tem prejudicado muito o sono, né, Renato? Na verdade, essa é uma das formas principais, um dos pilares para você conseguir induzir seu sono. É você se permitir desligar, em média, entre 1 hora e 2 horas do horário que você está acostumado a dormir. E o que as redes sociais trouxeram para a gente? Um mundo de um aceleramento incrível. Em termos de quando você menos vê, você já ficou 1 hora, 2 horas ali naquela rede, você fala, nossa, já passou tudo isso. E deixa o seu cérebro toda hora em êxtase. Então você pega uma notícia, você pega outra notícia, alguém te acaba de mandar uma mensagem, você dá uma olhada, dá um frisor, às vezes você olha uma paquera, você acaba de receber a notícia e tudo aquilo vai mexendo com você. E além disso tem a tela, né, que é uma tela azul, uma tela que inibe a produção do principal hormônio indutor do nosso sono, que é a melatonina. Que fica do cérebro. Que fica no cérebro. É um hormônio produzido pela glândula pineal. Ele tem um ciclo de liberação. Ele começa a ser liberado a partir das 7 horas da noite, por isso que, não sei se você já percebeu, entre 7 e 9 horas, mesmo que você não esteja com sono, não é o seu hábito de dormir, você dá umas bocejadas. Na faculdade era fatal, assim, a gente ficar nos primeiros tempos, assim, querendo dormir, por mais que o assunto fosse interessante. É, né? A melatonina ali induzindo. A melatonina, a gente chegava na faculdade... E aí ela vai meio que dando os picos, a cada 2 horas ela dá um certo pico. Então entre 7 e 9 é um horário bom para você induzir seu sono, desde que você tenha um hábito de dormir cedo. Entre 9 e 11 horas
você entra numa zona do perigo, a gente observa muito isso nas crianças. Então, as crianças, se você não consegue colocar ela para dormir até as 9 horas da noite, das 9 às 11 é impossível. Inclusive, eu brinco que é como se você tivesse dado um chocolate, você ligou ela na tomada, ela ganha uma energia que você não sabe de onde que surgiu aquilo. É o caso de um vizinho meu, que eu acho que o menino fica correndo até 1h da manhã ali, em cima do meu quarto. Entendi. E aí, o outro ciclo acontece por volta das 11 e 1h da manhã. Aí você dá uma perda. Então, se você entra na balada muito tarde, é perigoso você dormir. Então, entre 11 e 1h, você acaba dando aquele soninho ali. E se você tiver um hábito para dormir, você pega num sono rápido. Depois você tem um gap de novo, de mais 2 horas. Depois é a última tentativa do seu corpo dormir, entre 3 e 5. Então, se você for ver, o corpo ele vai ciclando. E você tende a ajustar o seu ritmo de sono de acordo com esse perfil. E para que isso dê tudo certo, igual eu te falei, a gente tem que se preparar para dormir. Eu brinco que os antigos tinham uma capacidade imensa de fazer isso. Por quê? Primeiro não tinha muita comunicação. Não tinha TV, só tinha rádio. A luminosidade, mas a iluminação da casa, às vezes era vela, lamparina, e depois veio a eletricidade com lâmpada incandescente. Agora é uma lâmpada LED, uma lâmpada azul. Prejudica demais. Demais. A gente tem que saber que são os sinalizadores do nosso corpo. Então, se eu tenho uma luminosidade muito intensa na minha casa, eu transformo a minha casa em dia, meu corpo vai entender que aquilo é dia. Então, na entrada da noite, eu tenho que começar a reduzir a luminosidade da casa. Os arquitetos que não nos ouçam isso, né? Porque mas eles adoram luzes, né? Mas é luz para receber, para você fazer um convite, um jantar, né? Para atrair as atenções dali daquele momento. Mas no mesmo jeito que você coloca a casa com muita iluminação, você pode criar dentro dela pontos em que sejam apenas pontos de referência. Então eu sempre brinco, tem muita luminosidade? No ambiente que você está, diminui a luz daquele ambiente, liga de um outro ambiente indireto. E aí você consegue fazer com que o seu corpo comece a entender que está reduzindo a claridade, e esse é um sinalizador para o nosso corpo que o sono vai vir. E aí a gente tem muita luminosidade dentro da casa, a gente tem as redes sociais, o smartphone, a TV, o computador, que as pessoas levam para cima da cama. E na verdade a cama ela tem que ser um local sagrado, eu brinco para 2 coisas, ou para a gente dormir e para manter relação, entendeu? Então é para isso, não é para dormir, não é para ler em cima da cama, não é para você estudar em cima da cama, não é para você comer. No computador, no notebook. Exatamente. Então você fica tem brincando que com o seu pet, né? Porque a gente fica brincando com o pet, né? Em cima da cama, esperando o sono vir, vem sono, e vem o pet sono. Fica ali ligado na tomada, às vezes não te deixa dormir também. E essa expectativa que você cria esperando o sono vir, ela gera uma ansiedade. E toda ansiedade, ela inibe o seu sono. Ele faz com que o seu sono, eu brinco, você lembrou do seu sono, ele já está entrando na ponte para atravessar para o outro lado do rio. Então, se você lembra mais um pouquinho, ele já atravessou. Então, cada vez que você se preocupa com o sono, cada vez que você busca o sono, mais esse sono se distancia de você. A relação com o seu sono tem que ser uma relação harmoniosa, tem que ser uma relação que não há cobrança. É quase um relacionamento. É um relacionamento dificílimo, né? Isso. Eu acho que é mais fácil ser casado a dormir. Porque é um relacionamento dificílimo com sono, né? Um casamento difícil. Né? E cada vez que você tem mais angústia, mais dúvidas, mais receios do que esse sono pode te proporcionar, mais ele vai ser difícil de ser iniciado. Então, voltando àquela ideia da rotina dos antigos, eu brinco que é a rotina da vovó, que ela fazia o quê? Comia cedo, né? A comida, eu ia te perguntar agora sobre comida. Eu falei um dia desses para você que apareceu no mercado um leite com camomila, que é para criança, né? Eu digo, não faz efeito nenhum em mim. Eu acho que aí uma amiga minha disse, eu já dei pro meu bebê também, ele não consegue dormir, né? Perfeito. Então a alimentação influencia muito na hora do dormir, demais, né? Demais. Ele tem uma relação, sono, né? Tem uma relação importantíssima, bebida, comida. Então vamos para a comida. Na comida a gente tem que pensar o seguinte: tudo que o meu corpo, que você adquire de alimentação, é uma alimentação muito pesada, uma alimentação muito calórica. O leite é calórico. Na verdade, o leite tem uma difícil digestão hoje em dia, entendeu? Hoje lá em atrás, dia, porque ele está muito industrializado.
esse leite que a gente consome, que esse longa vida, ele tem uma capacidade de gestão muito ruim. Se a gente pega aquela rotina das nossas avós ali, que tomavam leitinho quente, mas era aquele leite natural mesmo, Sim, rico em da vaquinha, vaquinha, que tinha ali o triptofano, que tinha ali o que são precursores para a indução do sono, dava super certo, e tinha que ser morninho, e que também tem uma característica super interessante esse morninho, porque tudo que é um alimento um pouquinho mais quente, ele vai subir um pouco a temperatura do seu corpo, e quando o seu corpo reduz essa temperatura, a redução da temperatura é um indutor do sono. Eu brinco o seguinte, então quer dizer que eu só tomar um leite quente ou um chá quente eu já vou dormir? Não. Ele é um complemento para suas rotinas indutoras do seu sono. Então, a comida ela não pode ser muito energética. Então, você pensa lá atrás, como é que eles faziam? Eles comiam, quando começavam a escurecer, 5 horas, 5 e meia, já tinham a janta já na mesa. No Fusco, eles já tinham feito já tinha feito. E se você perceber, era uma alimentação de rápida digestão. Era um sopão, era geralmente no máximo um cozido, mas assim, geralmente eram coisas leves. Não se podia comer coisas pesadas. Olha o enriquecimento cultural que essa turma tinha. Hoje em dia a gente come feijão 10 horas da noite, né? Quando não, você pede um prato bem calórico com muito açúcar. Massa, né? Uma massa, né? E com uma sobremesa potente. É verdade. Tudo isso prejudica. Tudo isso prejudica. Por exemplo, o energético que eu falo, os energéticos eu vou listar alguns aqui. Eu tenho o chá preto, o chá mate, o chá verde, o chá branco, a canela, o gengibre, o chocolate, o doce como um todo, os derivados da coca, os derivados do guaraná. Todos esses são energéticos. Então, esses energéticos, eles não podem estar presentes. São para o dia. Você pode acordar, toca o terror. Pode fazer ingestão, adquirir bastante esses alimentos que vai dar tudo certo. Agora, na noite, não combina. Então, por quê? Não é um momento para você acelerar, é um momento para você começar a relaxar. Desacelerar e pisando no freio. Exatamente. Né? Aí você faz uma alimentação mais cedo, com uma alimentação leve, começa a diminuir a luminosidade do seu quarto, dá preferência a um banho morno. Depois que você voltou do banho morno, deixa o seu chazinho ali pronto. Renato, qual chá? Eu falo qualquer um que você goste, menos esses que eu acabei de citar para você. A gente vai fazer um breve intervalo comercial, Renato. Daqui a pouco eu retorno. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Ô, vizinha! Olha ele! Eita, que lá vem Toró de novo! Manaus, né? Vixe! Isso pode ser Covid. Mas também pode ser só gripe. Nem dá pra saber. Dá pra saber sim, bonitinho, ó. Toma a tua máscara e vai logo lá na UBS. Tá bom. Te cuida, hein, mano? Os cuidados contra a gripe e a Covid não podem parar. Use máscara e álcool em gel. Se apresentar sintomas, faça o teste. E tome as doses de reforço de vacina contra a Covid na UBS mais próxima. Te cuida, mana. Te cuida, mano. Te previne, Manaus. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Durante o período de chuvas, é comum um aumento nos casos de gripe. E para evitar a superlotação nas unidades de saúde e a evolução da doença para casos mais graves, é importante que todos se vacinem. Por isso, o governo já disponibilizou a vacina contra a influenza para 62 municípios. Não perca a sua vez. E se você ainda não completou o ciclo vacinal da Covid, não baixe a guarda. Busque um posto de vacinação para tomar uma das 4 doses ou a vacina bivalente. Vacine-se já. Governo do Amazonas.
Estamos retornando pela Inova, emissora da Rede Caldeirada Comunicação, com o nosso assunto de hoje, o principal assunto de hoje, que é problemas do sono. Você dorme bem? Acho difícil a gente conseguir dormir bem, principalmente agora que essa pandemia tem se alastrado cada vez mais. Todo mundo diz assim, já passou, não passou nada. Continue seguindo todos os protocolos de segurança, usando máscara, utilizando álcool em gel. Se você quiser se vacinar, a gente não pode obrigar ninguém. Eu defendo a vacina. É necessário, acho que nós temos que buscar essa cura. Nós vamos conviver a vida toda com a pandemia, com o coronavírus. Mas se a gente puder evitar um pouco, a gente vai evitar. E o nosso problema agora é o sono. E a pandemia trouxe esse grande problema. Aumentou esse problema do sono. Porque todo mundo, praticamente, que eu converso, Renato, não consegue dormir. Quando eu pergunto, você consegue dormir? Não. Você consegue dormir? Não. É praticamente um problema comum do mundo moderno, do mundo contemporâneo. A falta de sono, a falta de um sono tranquilo. E isso prejudica muito na qualidade do trabalho das pessoas no dia seguinte, né? Elas ficam irritadas, elas querem dar a cara de todo mundo. A vida fica pior ainda, né? Porque você não consegue, por mais que você tome oxitocina, mas você não consegue com sono funcionar direito o seu cérebro, não é? Exatamente. A consequência de não dormir bem, tanto por uma privação de duração de sono, tanto por uma alteração da qualidade do seu sono, por roncos, apneias. Qualidade de vida, né? Ele afeta tudo. Ele afeta desde o seu estado cognitivo, que é a atenção, a sua memória, a sua produtividade no trabalho, até envolvendo o lado emocional, deixando você mais ansioso, você mais depressivo. Você pode caminhar por muitas alterações metabólicas, com diabetes, descompensações, você pode evoluir com alterações hormonais, queda do hormônio da testosterona, desregulação dos ciclos menstruais na mulher. Então, na verdade, o sono é a base do nosso processo de vitalidade, do nosso processo de qualidade. E a gente tem que se preocupar, sim, com o nosso sono. Quando você fala que a gente está dormindo mal, na verdade, um dos grandes problemas que a gente está enfrentando é o nosso aceleramento, né? Então, a pandemia ela veio para deixar a gente mais acelerado em decorrência de um quadro de ansiedade frente a inseguranças, às incertezas. Perda de emprego, de vida, em relação a parentes, a filhos, enfim, tanta coisa, né, que surgiu com a pandemia, né? Isso deixou a gente muito em estado de alerta. Então, esse estado de alerta é o que está afetando diretamente o nosso sono. Porque lembra que a gente comentou um pouquinho? A gente tem que aprender a desacelerar. E a pandemia veio para deixar a gente mais acelerado, no estado de alerta, por causa de tantas dificuldades que a gente passou nesses últimos anos. Então, uma dica preciosa que eu sempre comento quando eu tenho oportunidade com os meus pacientes é, vamos buscar um equilíbrio, tentando nos desligar de alguma forma desse meio que a gente convive, para se voltar para nós, buscando o nosso eu, e esse eu é uma busca para desacelerar. E esse desacelerar, às vezes, está dentro de casa, é você se relacionar mais, pessoa com pessoa, conversa, que eles faziam. Aí a gente volta de novo, eu brinco naquela rotina. Hoje em dia as pessoas ficam tão fascinadas com esse mundo tecnológico que elas não conversam mais com você, né? Você vê 4 pessoas, às vezes, o pai, a mãe e 2 filhos. Os 2 meninos jogando ali, a mãe vendo as postagens das amigas, quem não sei mais do que, um monte de coisa, e o marido ali no WhatsApp conversando, passando o trabalho, vendo algo relacionado ao trabalho, mandando e-mail. Num restaurante, você vê. É comum hoje em dia, né? Porque a tecnologia veio e nos deixou refém 24 horas. Se a gente quiser, a gente fica 24 horas ligado, resolvendo problemas. Eu fico, se eu fico 24 horas ligado. Resolvendo problemas, checando assuntos, checando notícias, e anteriormente a gente não tinha tudo isso na palma da mão, né? A gente tinha uma certa dificuldade de ter acesso a toda essa informação, a essa tecnologia. Então, eu sempre falo, a gente precisa voltar e dar um passo para trás.
A gente precisa entender que o nosso corpo, ele tem umas certas limitações. E isso, às vezes, por mais que você procure um médico especialista no sono, se você não se voltar e ver todos esses erros, todas essas alterações que você está criando com novos hábitos, com novos comportamentos agressivos para o seu corpo, em termos de aceleramento, isso vai afetar você. O consumo de bebida alcoólica durante a pandemia ele aumentou muito, né? A gente vê pelas vendas dos vinhos, do uísques, dos energéticos misturados, enfim, todo tipo de bebida. As pessoas bebem porque não têm obrigação de trabalhar no outro dia, evidentemente ficam online, ficam home office, mas isso prejudica muito a qualidade do sono, né? A pessoa dorme, mas ela não dorme com qualidade. Na verdade, o álcool está sendo uma fuga na maioria dos pacientes para trazer o sono de uma forma mais rápida, porque na verdade o álcool ele tem uns 3, 4 estágios, né? Você começa a tomar, você ganha uma energia, você fica eufórico e logo depois ele faz a depressão. Então, na hora que ele começa a fazer a depressão, você começa a ficar mais sonolento, você começa a ficar mais lento. E aí é a hora que esse álcool acaba induzindo o seu sono. E ele é um potente indutor. Não vou falar que ele não é, ele induz o seu sono. Porém, depois que ele induziu o seu sono, se tem aquele paciente que tem riscos ou maiores chances de roncar, ou já ronca, e tem riscos ou maiores chances de terem apneia, ou seja, já fazem apneia, vão ter uma potencialização dessas consequências. E isso vai trazer alterações respiratórias e, consequentemente, alterações internas para o seu corpo. Além disso, o álcool ele é um estabilizador do sono péssimo, porque ele começa a fragmentar bastante o seu sono no meio da noite, fazendo você ter mais despertares, seja para ir no banheiro, seja para você virar na cama. E se você está fazendo muitos eventos respiratórios, que é o ronco e a apneia, você vai acabar aumentando a chance de você acordar com ressaca do seu sono após uma bebida. Então, na verdade, a bebida ela está sendo um falso indutor do sono. Não, um falso benefício para o sono. Exatamente. Ele induz, mas no meio da noite ele destrói o seu sono de uma forma potencializando algumas alterações já pré-existentes e gerando muito mais fragmentação do seu sono. É impressionante, né? Como que as pessoas dormem, conseguem, mas a apneia do sono provocada pelo álcool, ela faz com que a pessoa vire, acorde assustada, né? Acorde assim no meio da noite e a qualidade está se perdendo, né? Se perdendo. E o risco, né? De você ter de você ter eventos cardiovasculares, porque se você tem uma apneia que já é grave, o que é uma apneia grave? Aquela apneia que faz com que você acorde com uma sensação que não dormiu bem, um sono não reparador. Então você acorda cansado, você permanece durante o dia cansado, você começa a ter alterações cognitivas, atenção e memória, você começa a ter alterações metabólicas, riscos de desenvolvendo hipertensão muito precocemente, e você é aquele biotipo clássico do paciente que ronca e tem apneia, que eu falo. É um homem de meia idade, acima do peso, que tem problemas de saúde já pré-estabelecidas. Então, esse combo, ele já é um agravante e um risco para você desenvolver a apneia. E eu sempre falo assim para os pacientes, roncar de vez em quando não é um grande problema. O problema é quando você começa a roncar todos os dias, é tão alto que incomoda as pessoas que estão com você, você consegue ouvir esse som em um outro ambiente. Esse ronco, ele vem associado com paradas da respiração, que é como? Você está dormindo de repente faz... dá aquelas engasgadas, você acorda com seu ronco, você acorda com falta de ar, você acorda tossindo. Isso tudo são reflexos de que você está tendo apneias no meio da noite. Além disso, você tem um sono de qualidade ruim. Então, o que você percebe no dia seguinte? Que acordou cansado, acordou com dor de cabeça. Durante o dia você não está tendo vitalidade, você não está tendo força, você tem que dormir. Às vezes está aqui trabalhando, de repente você está pescando, né? Ou então você tem que dormir, dar uma cochilada para recuperar. E quem tem apneia, não é um paciente que tem dificuldade para dormir. Esse paciente é o contrário. É aquele paciente que encosta e dorme. Ele não pode encostar, ele não pode desacelerar um pouquinho que vem o sono. Entendeu? Então ele dorme assistindo TV,
Ele dorme, às vezes, dirigindo. Olha que absurdo, que risco. É verdade, tem gente que dorme dirigindo. Ele não pode pegar um avião de mais ou menos 1 ou 2 horas que ele já está dorme. cochilando. Então, tudo que leva a uma situação que você relaxa um pouquinho é indutor do seu sono. Aí ele fala para a esposa, na maioria das vezes, elas reclamam comigo. Doutor, ele acha que ele dorme bem, porque ele dorme. Eu falei assim, não, dormir de qualquer forma, em qualquer situação, em qualquer lugar, isso não é normal. Não é qualidade de sono, né? É qualidade, isso não quer dizer que você tem qualidade do sono. Pelo contrário, dormir muito e dormir pouco são 2 alterações que a gente tem que ficar atento, que pode ter alguma coisa por trás que possa estar envolvido na qualidade do seu sono. Seja por duração, seja por qualidade ou até por ritmo de sono. O que é o ritmo do sono? Eu tentar dormir e acordar sempre no mesmo horário. Eu tenho que sinalizar isso para o meu corpo. Isso é um dos pilares fundamentais para a gente conseguir um êxito no sucesso do nosso tratamento de sono. Esse carinho, as pessoas que gostam de dormir, a gente ouve muito essa expressão, esse tipo de comentário. Vamos dormir de conchinha, Isso facilita o sono ou deixa a pessoa mais agoniada, as 2 pessoas agoniadas, vamos dizer assim, agitadas, quem não gosta de dormir de conchinha, porque sempre tem um que não gosta de dormir de conchinha, né? Mas o outro gosta para não causar problemas entre o casal, né? E um cede. Vamos lá, porque na verdade, conchinha. Dormir de conchinha, vamos dizer, pode ser um hábito, um comportamento. Se você, durante seu processo de desenvolvimento ali, de crescimento físico, pessoal, você desenvolveu um hábito de dormir agarrado, de dormir de conchinha, essa pessoa tem uma certa facilidade. Às vezes, você encostar na outra pessoa pode até tranquilizar a outra e fazer ela dormir de uma forma mais tranquila. Mas igual você falou, nem sempre todos os 2 tiveram o mesmo tipo de comportamento para o sono. Se eu tenho um que sempre dormiu sozinho, nunca gostou de um barulho, não consegue dormir com uma claridade mínima, seja da TV, seja da luz entrando no quarto, que se não tiver o travesseiro na posição, a cobertinha fazendo o mesmo movimento... O chuchão ali para você dormir agarrado, né? Aí é complicado, né? Aí a conchinha vira um tormento, vira um pandemônio, vamos dizer assim. Então essa pessoa não foi acostumada ou tinha um hábito, um comportamento de dormir dessa forma. E eu brinco com o paciente, mas está tudo bem, se você conversar e mostrar para ele que essa não é a melhor forma para você induzir o seu sono e ter uma estabilidade do seu sono, tá tudo bem. E além disso, Júlio, a gente tem que lembrar que a gente vai envelhecendo, né? E à medida que a gente vai envelhecendo... A gente vai perdendo a vontade de dormir, eu acho que vai diminuindo o tempo de sono, né? Diminui o tempo de sono, você começa a desenvolver alguns problemas relacionados ao sono, principalmente os problemas respiratórios. Já pensou você dormir de conchinha com alguém com a turbina de um motor de polpa no seu ouvido? E a separação na certa, né? E aí às vezes não dá certo. Vou me separar porque eu não aguento mais dormir de conchinha, né? Não é? Renato, existe hoje um tratamento, né, que você faz na sua clínica para que as pessoas voltem a ter uma boa qualidade de sono, né? Eu já vi um resultado positivo, muito positivo, que é um amigo nosso, que eu falei para você quem é. Ele disse que ele consegue dormir, eu disse, que maravilha que ele consegue dormir hoje em dia, tem uma qualidade de sono muito boa, e isso melhora muito a vida. Aí você complementa com exercícios, com a boa alimentação, evidentemente que tudo isso é importante. Tem gente que acha que só porque vai na academia já está muito bem, né? Perfeito. Mas muito pelo contrário, né? Não adianta você ir para academia e não ter uma boa alimentação e uma qualidade de sono. De sono, exatamente. Então vamos lá. Para a gente pensar em tratamento do sono, a gente tem que pensar primeiro, qual é o problema daquele paciente chegando pra gente. Então, a gente tem mais de 100 problemas relacionados no sono, olha pra você ver. Então, e aí, mas os principais, quais são? Eu tenho... Falta de dinheiro, falta de amor, porque as redes sociais criaram isso na cabeça das pessoas. As pessoas todas estão felizes, lindas, maravilhosas, bonitas, ricas, dente perfeito, o cabelo perfeito, tudo isso aí também já prejudica muita qualidade de sono. Exatamente, e assim, aí a gente
gente tem que ver o pilar. Se eu tenho um paciente que tem muita dificuldade para dormir, que no caso é a insônia, então eu tenho perfis de insônia. Eu tenho aquela insônia de dificuldade para iniciar, eu tenho a insônia de dificuldade em manter um sono estável, eu tenho a insônia do despertar precoce. Cada uma desses tipos de insônia tem uma certa patologia por trás. Então eu vou ter que aprofundar o assunto, identificar qual é o fator que está despertando naquele processo, para a gente poder tentar ajudar esse paciente a estabilizar. Faz isso, a sua clínica faz isso. Exatamente, a gente aborda todos os tipos de patologias envolvidas no sono. E com uma equipe multidisciplinar, que é super importante. E aí a gente identifica esse problema. Às vezes eu tenho um problema de respiratório, que é o ronco, que é a apneia. É um outro problema que está relacionado com a insônia de manutenção. Ou aquele paciente que tem uma sonolência excessiva. O que é sonolência excessiva? Dorme de qualquer forma, qualquer lugar, encosta e dorme, como a gente acabou de falar. Então tem um tipo de tratamento voltado especificamente para isso. E tem as outras patologias, que é os transtornos comportamentais do sono, de algumas fases do sono. Eu tenho ali a narcolepsia, entendeu? Eu tenho a questão dos transtornos comportamentais, né, que eu acabei de falar, e tem os movimentos de pernas inquietas. Então tudo isso a gente tem que aprofundar clinicamente. E o tratamento do sono, ele começa inicialmente fazendo a higiene do sono. Então eu tenho que identificar o que o paciente faz durante a conversa, de alterações comportamentais, de hábitos, e a gente já começa o tratamento ali, e na maioria das vezes eu falo, olha, 80% do sucesso do seu tratamento está aqui. Eu sou apenas um instrumento do seu processo de estabilização, de resolução do seu processo. Se eu precisar fazer um tratamento alternativo, seja procedimento cirúrgico, seja procedimento de utilização de aparelhos de ventilação não invasiva, aparelhos do ronco e apneia, que são aparelhos intraorais, ou tratamento com a fonoterapia, isso aí tudo a gente avalia na hora e consegue identificar a patologia associada àquele determinado tipo de tratamento. Eu vou deixar a rede social aqui do Dr. Renato para que você possa segui-lo, para você tirar dúvidas. Tem o e-mail também, vou deixar aqui o e-mail, que às vezes as pessoas ficam com vergonha, mas mandam um e-mail, né? Porque é importante você buscar essa boa qualidade de sono. Renato, muito obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez. A minha qualidade de sono é tão precária, é tão falha, vamos dizer assim, é tão péssima, que às vezes eu estou irritado, mas é pela falta de qualidade de sono. E a gente quer incentivar a população, as pessoas que estão nos assistindo, a ter uma boa qualidade de vida, envelhecer com mais saúde, enfim. A pandemia veio e a gente tem que modificar os nossos hábitos. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço, Júlio, à sua disposição, qualquer outro convite que você possa fazer. E falar de sono é super importante. Se nenhum médico fez uma pergunta, como está o seu sono? Avalie. Tem muitas informações hoje no site da Sociedade Brasileira de Medicina do Sono ou na Associação Brasileira do Sono, que você já consegue identificar ali se você tem ou não tem algum tipo de problema. E às vezes tem muita informação ali dentro que você já consegue extrair para poder trazer um benefício secundário específico para o seu sono. Obrigado. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Ô vizinha! Olha ele! Eita, que lá vem Toró de novo! Manaus, né? Vixe! Isso pode ser Covid! Mas também pode ser só gripe.
Nem dá pra saber. Dá pra saber sim, bonitinho, ó. Toma a tua máscara e vai logo lá na UBS. Ah, tá bom. Te cuida, hein, mano? Os cuidados contra a gripe e a Covid não podem parar. Use máscara e álcool em gel. Se apresentar sintomas, faça o teste. E tome as doses de reforço de vacina contra a Covid na UBS mais próxima. Te cuida, mana. Te cuida, mano. Te previne, Manaus. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Durante o período de chuvas, é comum um aumento nos casos de gripe. E para evitar a superlotação nas unidades de saúde e a evolução da doença para casos mais graves, é importante que todos se vacinem. Por isso, o governo já disponibilizou a vacina contra a influenza para 62 municípios. Não perca a sua vez. E se você ainda não completou o ciclo vacinal da Covid, não baixe a guarda. Busque um posto de vacinação para tomar uma das 4 doses ou a vacina bivalente. Vacine-se já. Governo do Amazonas. Estou retornando com o programa em comum, diretamente da Porto Belo Shopping, da minha cozinha. Evidentemente, esse luxo aqui só a Porto Belo pode oferecer a você. A Porto Belo fica na Rua Salvador 500. Quando você pensar em revestimento, em luxo, em morar bem, pense nos produtos da Porto Belo Shopping, que você certamente ficará muito feliz, como eu sou nesta cozinha maravilhosa. Estou recebendo aqui hoje, na nossa cozinha, o Arlindo Neto, que é filho de um queridíssimo, que é o Arlindo Júnior, que deixou muitas saudades, mas são emoções tão boas que a gente se emociona em falar no Arlindo Júnior. São muitas histórias de bastidores, são muitas histórias que a gente passou com ele, com esse artista dedicado ao Caprichoso, uma pessoa que fez nome junto ao Caprichoso e fez história, fez muita gente feliz, deu muita emoção ao Caprichoso. E o Arlindo Neto, antes de nós entrarmos aqui para gravar o programa, ele me falou que foi por acaso que ele começou a ser cantor. Então, quem puxa os seus, sempre digo, não degenera. Arlindo Neto, obrigado por estar aqui conosco. A gente fica feliz em saber que você dá continuidade ao trabalho do teu pai, né? Um sonho que ele realizou, a alegria que ele proporcionou a todos nós, a felicidade de cantar no Boi Caprichoso. Ele nunca conseguiu mudar de cor. Eu acho que o Arlindo, por mais que ele tenha recebido convite do contrário, na época que ele saiu do Caprichoso, ele não conseguiria. Ele preferiu ficar lá no meio da galera de azul a passar para o outro boi e vestir uma cor vermelha. Não por preconceito, não. Porque o coração dele sempre foi azul. Azul, não foi vermelho, não, azul. Obrigado. Exatamente, Júlio. Obrigado pelo convite. Obrigado ao programa em comum de estar aqui. É um prazer de estar aqui com vocês nessa cozinha maravilhosa que eu fiquei olhando aqui. Nossa, que lugar incrível, Porto Belo, que lugar maravilhoso. Então, falar do meu pai é sempre maravilhoso e dá uma saudade, né? Porque uma saudade gostosa. Uma saudade, né? gostosa. Hoje eu já me acostumei com uma saudade gostosa, uma saudade que a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Com perdas e tudo, mas falar de Arlindo Júnior é algo maravilhoso, como você falou agora, um fato bem bacana da história dele, né? Que ele recebeu o convite para ir pro Boi Garantido e não foi porque o coração dele é azul. Inclusive, eu amei sua gravata azul. É, uma homenagem ao pessoal do Caprichoso e a você. Obrigado. Um carinho também ao Arlindo, que nos deixou, mas ficou o azul do céu, onde ele mora atualmente. É verdade. Tem algum ensinamento que teu pai te deu, que deixou, que você guarda até hoje quando você entra em cena, antes de você entrar em cena? Sim. Porque você não ia ser artista, né? Eu acho que você nem pensava em ser artista. Exatamente. Infelizmente ele não me viu cantando, infelizmente. Acho que é o que faltou, assim, pra gente. Que eu era muito próximo dele. Mas mesmo era como pequeno, você nunca cantou pra ele, nada? Nunca. Talvez ali no carro, ele tava cantando, relembrando uma música, a gente cantando ali junto e tal, fazendo aquela brincadeira, mas nada mais que isso. Eu acho que é o que me dói mais é isso, que ele não me viu cantar. Mas são coisas da vida, né? São coisas, os planos de Deus, que está escrito. Sim, a gente não pode discutir com Deus. Você evidentemente viu várias vezes o seu pai se apresentar na arena, né? Você viu seu pai se apresentar em shows nacionalmente, em vários programas. Mas qual foi o momento que mais te emocionou dessas apresentações todinhas? Inclusive a gente vê a performance do Marquinhos, que é o tripa do Caprichoso, e o Marquinhos, toda vez eu digo assim, Marquinhos, tu me deixa o coração na mão. O Pissanã também me deixa. Mas eu sou mais próximo do Marquinhos, eu fico assim,
agoniado, vamos dizer assim. Quando eu vejo assim umas evoluções do Marquinho pulando, de alturas. Qual foi o momento assim que te marcou muito da apresentação do teu pai? Olha, existem 2 momentos que eu chorei, que eu fiquei assim, nossa. O primeiro momento foi logo quando ele voltou de São Paulo, que ele já estava com câncer, que foi no DVD Teatro da Vida. A música Canoeiro que ele viu ali no meio da galera. Lá vai Canoeiro, né? Exatamente, ali aquele momento no Teatro Amazonas, porque a gente achava que ele nunca mais ia cantar, o médico não tinha dado esperança de vida. Força, né? Exatamente. Essa força que ele o passou Arlindo tinha muita vontade de viver, né? Exatamente, ele passou 8 meses em São Paulo se tratando, se cuidando. Aí quando ele voltou com essa ideia de fazer o Teatro da Vida, que era voltando da vida, entendeu? Então, quando ele entrou ali, nossa, aquele momento foi marcante. O Tila tava lá tocando também, que me acompanha aí, acompanhou meu pai por diversos anos, eu tava lá, ele tava lá também. Então aquele momento foi muito marcante pra mim, eu chorei, nossa, que passa várias coisas na cabeça. A gente passou 1 ano junto praticamente lá em São Paulo, ele se cuidando, eu pensei, pô, eu nunca mais vou ver meu pai cantar. Eu que sou fã dele, entendeu? Além de filho, fã. E Lá vai Canoeiro, ela tem uma letra muito forte, um apelo musical muito forte, porque o canoeiro ele navega sozinho, né? Na solidão, né? Ele está sozinho naquela solidão, ele e o rio, mais ninguém. E nas curvas do rio, né? Nas curvas do rio, né? E aquilo ali é emocionante, diz aquela toada. Né? Exatamente. Muito emocionante. Esse foi um dos momentos que você se emocionou muito. Qual foi o outro momento também? O outro momento foi 2019 na Arena, quando ele entra cantando Pesadelo de Navegantes. Foi aquele momento, foi outro momento muito marcante. Apesar de eu saber o que ia acontecer, já era uma surpresa que a gente tentou segurar. Era uma surpresa. Era tão surpresa pra você. Pra mim não era tão, porque eu já estava lá, eu experimentei a roupa dele, que ele estava em São Paulo. Ele chegou de São Paulo, veio pra Manaus Parintins. No mesmo dia ele fez essa escala de voos, entendeu? Então, aquele momento quando ele pisou, quando ele começou a cantar, foi pra galera agora, chorando. Foi Neto, um momento. Eu confesso que eu não entendi, eu não tinha prestado muita atenção na letra. E naquela época eu pensava que era Pesadelo de um Boto Navegador, que era um jingle do Gilberto Mestre, que tinha sido governador, eu pensava que era Boto Navegador. Aí depois que eu fui entender a letra... Pesadelo de um Canto Navegador. De um Canto Navegador. Exatamente. Isso aí a gente tem essa dúvida. Mas eu queria que você cantasse o Lá vai Canoeiro, pra gente homenagear o teu pai, homenagear as pessoas que gostam do de canoeiro, da cultura, né? Essa música é sensacional, incrível. Lembra muito. Vai um canoeiro nos braços do rio, velho canoeiro vai. Já vai canoeiro, vai um canoeiro no murmúrio do rio, no silêncio da mata vai. Já vai canoeiro nas curvas que o remo dá, já vai canoeiro. Já vai canoeiro no remanso da travessia, já vai canoeiro. Enfrenta o banzeiro nas ondas do rio e nas correntezas vai um desafio, já vai canoeiro. Da tua canoa o teu pensamento apenas chegar, apenas partir, já vai canoeiro. Teu corpo cansado de grandes viagens, já vai canoeiro. Suas mãos calejadas de um rema, remar, já vai canoeiro. Da tua canoa de tantas remadas, já vai canoeiro. Num porto distante um teu descansar, eu sou canoeiro. Canoeiro vai, eu sou canoeiro.
Canoeiro vai. E você que nem pensava em ser cantor, né? É. Teve uma professora pertenceu ao Rossi. Garantido e também nos deixou, né, durante a Covid, né? Ela que ensinou técnica vocal para você. Ela que me ensinou a engatear quando era bebê na música, praticamente. Faz um ano e pouco, né? Que você continua bebê, né? Não, tô aprendendo muita coisa ainda. Tudo muito novo pra mim. E você foi Tudo muito novo. bem recebido pela galera do Caprichoso, né? Por todo mundo, pelas duas galeras, né? Você foi bem recebido, né? Graças a Deus. Eu vi as lives, assisti Sim. as lives e emocionei muito. O Gender brilhantemente executou esse trabalho com vocês, Sim. artistas novos, o Patrick, você, enfim. Você começou a fazer esse trabalho e já tem a experiência dele ao seu lado, o que te ensina muito, né? Toda a turma que era do meu pai, meio que veio pro meu abraçou. lado, me abraçaram, vamos junto nesse projeto. A galera, os fãs também, que eram do meu pai, me abraçaram. As pessoas novas do Boi também que veio, falam, nossa, é isso e tal. Graças a Deus, muita gente me abraçou, muitos fãs. E dá medo de substituir o Arlindo Júnior? Vamos dizer substituir, porque você é a genética dele, você é a herança, você é o herdeiro musical dele, artístico dele. Sim. Não sei se político, não sei isso aí, eu não sei político. Não, o lado político deixa um pouquinho de lado. Vamos seguir o lado artístico, que é o lado que eu mais me identifiquei, mais tô gostando do que eu tô fazendo, tô amando o que eu tô fazendo. E assim, eu vejo o lance, é muita responsabilidade, né? Sim. Levar o nome Arlindo, o legado do Arlindo, as pessoas já te olham assim, vamos ver o que E o Arlindo será se conquistou parece. as pessoas de Parintins sem ser parintinense, né? Exatamente. Isso, né, é mais difícil, É porque mais o parintinense difícil. ele é bairrista igual o paraense, né? O município fica ali próximo ao Pará e como os paraenses são bairristas, os parintinenses são bairristas. São demais. Eles não te recebem assim se eles não tiverem muito carinho por você. Exato, mas graças a Deus o parintinense tem um carinho muito grande pelo meu pai. Sim. E eu, por ser filho, eu levo... Você conquistou. A gente vai conquistando, né? A gente vai conquistando, graças a Deus. Pelo carinho que meu pai tinha, recebia de Parintins, veio que assim, um pouco pra mim, a galera me abraçou, falou, nossa, é isso. Você é herdeiro do Pop da Selva, né? O Pop da Selva. Do Arlindo Júnior, do nosso grande ídolo do Boi Bumbá Caprichoso. Então, a galera me abraçou muito. É uma responsabilidade muito grande. É um peso muito grande que eu me cobro muito. Eu estudo, eu me dedico, eu tento fazer o meu melhor, eu busco conhecimento sempre. Que isso que eu acho que vai dando resultado nessa minha carreira, que está apenas começando, né? Com tem certeza. Um ano ainda. Você ainda está, como você bem disse, você ainda está engatinhando, né? Exatamente, tem muitas coisa pela frente. Muitas portas ainda vão se abrir para você, se Deus quiser, que você continue fazendo esse trabalho muito bem e tenha parceiros experientes e os respeite, como você faz com eles, porque eles são a voz da experiência. Eles podem dizer assim, olha, vai para cá, você está fazendo certo, você está fazendo errado. Isso aqui é o caminho certo, porque eles sabem o que é bom, o que a galera quer. Exatamente, é uma galera bastante experiente. Meu pai mesmo, eu acompanhava muito meu pai, né? Acompanhava muito meu pai nesses últimos 4 anos, eu que ia com ele para os shows, eu que acompanhava ele, então eu via muito como ele fazia, o que ele fazia, como é que era e tal. Então eu já sei mais ou menos o caminho das pedras, né? Que essas pedras te protejam, de Deus dê muita sorte, muitos anos de vida, muito talento cada vez mais, que a sua voz melhore cada vez mais. É isso que a gente tem a desejar a você, Obrigado. aos músicos que te acompanham, a todas essas pessoas do Caprichoso que receberam, que souberam que você tem uma herança muito forte, que é do Arlindo Júnior, o Pop da Selva, que jamais será esquecido. O painel que foi inaugurado agora no Zeca Chibelão, emociona porque ele vai ficar ali. Bem na entrada. Bem na entrada, né? Para olhar pra gente, né? Quando a gente chegar lá. Só gratidão ao nosso presidente. Ele vai nos receber, né? Aquele painel lindo, né? Que vai sempre nos receber. Eu queria encerrar o programa de hoje com uma homenagem, mais uma vez, ao Arlindo, e que você brilhássemos a todos nós. Obrigado pela tua presença aqui. Queria encerrar com essa homenagem. Obrigado. Você cantando para todos nós aqui do Programa em Comum, e semana que vem a gente volta. Eu queria deixar os contatos do Arlindo Neto está se apresentando, a rede social dele aqui, sabe? Isso aí, galera, segue aí. Fã-clube, né? Tem fã-clube. Então a gente vai deixar tudo. Pode falar, Arlindo.
@arlindoneto com 2E no meu Instagram. Telefone para contato 993430458, 993430458. Pode procurar lá para fazer shows, evento. Tamo aí. Obrigado. E tu vai encerrar o programa, você vai encerrar o programa cantando para os nossos telespectadores. Semana que vem eu volto com mais em comum aqui pela Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação. Até a semana que vem. Vamos nessa. Obrigado, muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Marco, pelo convite. Programa maravilhoso, programa em comum. Sempre que precisar, estou aqui, tá bom? Vamos com essa linda canção também. O vento norte que seduz minha razão assobia e me banha de emoção. O amor errante, paixão distante. O azul é sempre cor de navegante. O azul é sempre cor de navegante. Vento norte que vem, paz patua de nuvens, meu céu, na cor da esperança. A paz se agiganta nos olhos de uma criança. Vento que vem, balança canaranas do rio. Vento que traz a saudade de quem já partiu. Deixa acender a fogueira do meu São João. Faz ecoar os tambores da minha nação. O vento norte faz o meu coração navegar. Oh, o vento norte faz o meu coração navegar. Oh, 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 oh. Vento norte que vem, paz patua de nuvens, meu céu, na cor da esperança. A paz se agiganta nos olhos de uma criança. Vento que vem, balança canaranas do rio. Vento que faz a saudade de quem já partiu. Deixa acender a fogueira do meu São João. Faz ecoar os tambores da minha nação. O vento norte faz o meu coração navegar. Oh, o vento norte faz o meu coração navegar. Oh, o vento norte faz o meu coração navegar.